Fala galera, com sangue no olho, faca nos dentes, café na veia. O foco da nossa segunda parte da aula sobre expansão marítima europeia, né? O nosso foco hoje é analisar as etapas desse processo de expansionismo português, como por exemplo a conquista de Celta, as viagens de Gil Eanes, Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, o próprio Cabral, Pedro Álvares Cabral, bem como também pretendo pontuar as consequências dessa expansão marítima europeia e os tratados assinados entre Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas, o Pulo Intercoeteira, tudo bem? Então, vem comigo para esta aula de História, segunda parte, expansão marítima europeia. Na nossa primeira aula, né, nós elencamos a posição geográfica de Portugal. Portugal estava numa posição privilegiada, permitindo a saída para o Atlântico e para o Mediterrâneo. Foi principalmente a partir da cidade de Lisboa, as margens do rio Tejo, que irão sair as principais expedições portuguesas em direção a esse empreendimento que é as grandes navegações, a conquista do além-mar, tudo bem? E o primeiro passo, digamos assim, dado por Portugal foi a conquista de Ceuta em 1415 por D. Henrique de Avis. Ceuta era um importante entreposto comercial no noroeste do continente africano. A conquista de Ceuta permite a Portugal, né, Ceuta que está ali entre o Estreito de Gibraltar, né, que conta-se a lenda, foi um dos 12 trabalhos de Hércules, né. A conquista de Ceuta permitiu com que Portugal controlasse a entrada e saída de navios do Mediterrâneo. Ceuta serviu, digamos assim, de uma espécie de um trampolim para as demais conquistas, para as demais expedições das grandes navegações. E os avanços pelo Atlântico rumo ao sul da África, os navegadores chegaram a partir de Ceuta, né, ao arquipélago de Açores, por volta do ano de 1439, as Ilhas Madeira, por volta do ano de 1438, 39, as Ilhas de Cabo Verde, em 1444. Então, a partir de Ceuta, a partir da conquista de Ceuta, Ceuta se simbolizou um trampolim para as outras expedições, para outras conquistas. Tudo bem? Bom, podemos destacar ainda, né, a atuação de Gil Eanes, que venceu o famoso Cabo do Bojador, também conhecido como Cabo do Medo, situado ali na costa da África, no atual Saara Ocidental, país, né? O Cabo do Medo é uma região de recifes, arestas pontiagudas, local perigosíssimo para a navegação, e em maio de 1434, Gil Eanes aparelhou uma pequena embarcação de apenas 30 toneladas, com apenas um mastro e uma única vela, parcialmente coberta por alguns marujos, né? Também alguns remos, e sua tripulação era muito pequena, 15 homens apenas. E ao chegar próximo ao Cabo do Medo, decidiu manobrar para o oeste, afastando-se assim da costa africana, e após praticamente cerca de um dia de navegação, já longe da costa, se deparou com uma baía plácida de ventos amenos, e então dobrou novamente para sudeste, aí logo percebeu que havia deixado o Cabo do Bojador, ou melhor dizendo, o Cabo do Medo para trás. Ao passar o Cabo do Bojador, os navegadores portugueses entraram em mares que até então nunca antes tinham sido desbravados, navegados até então, tudo bem? Bom, outra conquista muito importante, né, ocorre no ano de 1488, quando Bartolomeu Dias, 487, perdão, quando Bartolomeu Dias liderou a expedição que chegou ao extremo sul do continente africano, contornando um local conhecido como Cabo das Tormentas. Ao tomar conhecimento desse feito, o rei então de Portugal rebatizou esse cabo para Cabo da Boa Esperança. Bem? E aí, em 12 de outubro de 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo, comandando 3 navios, Pinta, Nina e Santa Maria, sob a bandeira de Castela e Aragão, né, o reinos da Espanha, né, chegam à região do Caribe e aportam na ilha Guarani, que como era conhecida pelos nativos, né, Guanahani, como era conhecida essa ilha pelos nativos, né.
Colombo rebatizou a ilha de Ilha de San Salvador. Muitos historiadores dizem que porque essa ilha acabou salvando ele de um motim que estava prestes a estourar em seu navio. Colombo morreu pobre, doente, parcialmente cego, acreditando ter chegado nas Índias. Não à toa, quando chegou e avistou os nativos da ilha, os Lucaínas e os Taínos, né, ou os Arawaks, chamou eles de índios, né? E historicamente esse termo ficou pejorativo aos nativos da América, como se Cristóvão Colombo realmente tivesse chegado nas Índias, né? Depois, Américo Vespúcio, que teria constatado que não se tratava de nada de Índias, coisa nenhuma, e que se tratava de um novo continente, e aí esse novo continente foi batizado em nome de América, em nome de Américo Vespúcio, levando em consideração que todos os outros continentes tinham nomes femininos. A África, a Europa e a Ásia, eles não iam colocar esse novo continente de Américo e nem menos ainda de Colombo. Colocaram, portanto, de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Tudo bem? Bom, e aí, senhoras e senhores, no final de 1498, Vasco da Gama chegou às nas Índias, em uma viagem de circunnavegação do continente africano. Navegando pela nova rota, os portugueses obtiveram lucros que chegavam a 150% por navio. E, é claro, garantiu um monopólio por parte de Portugal desse comércio de especiarias com o Oriente. Quando o Vasco da Gama chega lá em Calicut, passa por Gal e abarrota os seus navios de especiarias do Oriente, né? Especiarias essas que vão trazer muitas riquezas para Portugal, simbolizar muita riqueza, né? E em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, né? A partida originalmente estava marcada para o dia 8 de março, porém o mau tempo atrapalhou o empreendimento e o navio teve que zarpar no dia 9 de março de 1500. No dia 14 de março eles chegaram nas Ilhas Canárias, tudo bem? A partir do dia 22 de março eles chegaram às ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Na noite, no dia seguinte, no dia 23, a nau de Vasco Ataíde simplesmente escafedeu-se, desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, e chegaram inclusive a bater em torno do arquipélago para buscar sinais de naufrágio, mas nada encontraram. E aí os navegadores continuaram, um mistério até hoje, para onde foi a nau de Vasco Ataíde, tudo bem? Mas até um mistério até hoje. E finalmente, em 21 de abril, os marujos avistaram botelho, ou o famoso rabo de asno, que é uma espécie de uma alga marinha, né? Um tipo de planta marinha que só é encontrado no encontro, na verdade, da água doce com a água salgada. Para os marujos mais experientes, aquilo ali era sinal de terra próxima. No dia 22 de abril, já pela manhã, aproximadamente pelas 10 da manhã, avistaram os famosos furabuchos, que são aves marinhas que elas não ficam muito tempo batendo asas, elas têm que ter um lugar para pousar, mais um sinal de que a terra estava próxima. E já no fim da tarde, no mesmo dia, aproximadamente às 3 horas da tarde, avistou-se um grande monte. Esse grande monte foi batizado de Monte Pascoal, e a terra descoberta foi chamada de Terra de Vera Cruz, né? O nome Brasil só viria depois, tudo bem? Os indígenas chamavam esta terra de Pindorama, ok? E não sei se vocês já perceberam, mas quem nasce na China é chinês, quem nasce na França é francês, quem nasce em Portugal é português, né? Mas quem nasce no Brasil não é brasileirês, mas sim brasileiro, assim como pedreiro, padeiro, carpinteiro, né? Ou seja, a terminologia usada para o brasileiro lembra uma profissão, de fato. Isso porque os brasileiros, né, o brasileiro era o nome dado ao comerciante de pau-brasil, tudo bem? Bom, e aí, professor? Enquanto essas viagens iam acontecendo, Portugal e Espanha selavam tratados internacionais quanto às suas respectivas áreas de influência. O primeiro grande tratado foi a Bula Intercoeteira, assinado ali em 1493, em maio de 1493, tudo bem? Pelo então Papa da Igreja Católica Alexandre VI, Papa de origem espanhola, então é claro, o documento beneficiou demais a Espanha. E pelos seus termos, o Novo Mundo seria dividido entre Portugal e Espanha através de um meridiano situado a 100 léguas no oeste do arquipélago de Cabo Verde. O que estivesse a oeste do Mediterrâneo pertencia à Espanha, e o que estaria a leste, né, pertenceria aos portugueses, né?
de um arranjo mais específico, né, este arranjo assegurava as terras descobertas no ano anterior por Cristóvão Colombo à Espanha, e a Portugal restou o continente africano. Essa é a verdade. Né? Os termos da bula intercoeteira, né, teriam que ser replanejados no ano seguinte pelo Tratado de Tordesilhas. E pelo Tratado de Tordesilhas, assinado no povoado de Castelhano de Tordesilhas em 7 de junho de 1494, foi esse tratado celebrado entre Reino de Portugal e a Coroa de Castela, dividia as terras descobertas agora através de um novo meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antônio do arquipélago de Cabo Verde. Né? Então, ali, a partir desse momento, surge a América Portuguesa, tudo bem? E América Hispânica. Surgem ali as duas Américas a partir das expedições da conquista do Novo Mundo. Bom, e como consequência dessa expansão marítima europeia, né? Nós podemos destacar no campo econômico a mudança do eixo econômico, do Mediterrâneo para o Atlântico e também para o Índico. O aumento da circulação de mercadorias, exemplo das especiarias do Oriente trazidas da China e da Índia. Essas especiarias vieram para abrilhantar o mercado europeu e geravam lucros exorbitantes para Portugal. A ampliação do comércio internacional. E aqui, nessa ampliação do comércio internacional, a gente pode destacar o embrião da globalização, o primeiro passo em direção à globalização, o encontro do mundo em torno do comércio. Podemos falar do desenvolvimento do capitalismo comercial ou mercantil, primeira fase de desenvolvimento do capitalismo. Bem? Também, em termos de consequências políticas, nós podemos destacar a formação de impérios coloniais, exemplo do Império Português, do Império Espanhol, do Império Inglês, a colonização da América do Norte, bem como podemos falar no fortalecimento das monarquias nacionais, Portugal, Espanha, principalmente tornar-se-iam poderosas potências com a exploração do ouro nas minas de Potosí, na Bolívia, o exemplo da Espanha, e Portugal com a exploração de ouro na região das Minas Gerais, né? Sim, né, é um momento de fortalecimento dessas monarquias, tudo bem? E claro, né, em termos de aspecto cultural, em termos de aspectos culturais e científicos, podemos destacar a difusão da cultura europeia, destaque para o papel da Igreja Católica, o seu papel exercido principalmente pela Companhia de Jesus, os jesuítas, na conversão dos povos nativos da América, tudo em um momento, um contexto histórico em que a Igreja Católica perdia seu rebanho para a expansão do protestantismo, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Com os desdobramentos também, temos a dominação e o processo de aculturação desses povos nativos, bem como também resistência desses mesmos povos nativos ao processo de dominação. Fato é que a ocupação da América como um todo, sul, central, norte, foi marcada, e isso é fato histórico, por um dramático genocídio indígena. Tudo bem? Bem, a gente fecha a nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Foco no estudo, sangue no olho, faca nos dentes, café, muito café, e até a próxima, galera. Um abraço!